Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Olá, bom dia amigos ouvintes do programa Além da Vida. Aqui quem está falando é a Camila Laverde. Estamos aqui mais um domingo de manhã para aprendermos um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus dentro da visão espírita. E hoje aqui comigo temos o Mauro Laverde. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre uma satisfação, estar aqui com vocês, tendo a oportunidade de estudar um pouquinho mais, de buscar um pouquinho mais de conhecimento, de entendimento. É sempre uma oportunidade muito abençoada. Então que a nossa manhã seja muito abençoada, que possamos aí, eu digo, geralmente não temos novidades, no que a gente vai estudar, no que vamos compreender ali, mas no que a gente compreende da mensagem, sim, muitas vezes a gente, já tinha visto essa mensagem, já tinha lido, mas não tinha pego essa essência, esse lado. Então é sempre uma oportunidade nova que a gente tem de absorver um pouco mais de conhecimento de coisas que a gente talvez já tenha visto, Camila? Isso é o mais importante, Mauro? É essa parte do conhecimento, aquilo que a gente vai levar para sempre dentro do nosso espírito, Então é muito importante que a gente busque esse conhecimento, busque esse saber, esse entendimento na visão de Kardec, dentro da doutrina espírita, para a gente aprender um pouquinho mais o que Jesus quis nos passar. Então eu deixo aqui o meu abraço ao Cacá, que está aqui com a gente. E a gente vai passar agora então para ouvir o Momento Espírita. Quando a jovem, junto a amigos que serviam a comunidade carente, chegou à favela pela primeira vez, ficou chocada. Ela ouvira falar de miséria e fome. Isso ela podia entender. O desemprego, a falta de habilitação profissional, os limites pessoais daquela gente, no seu modo de ver, poderiam somente conduzi-las àquela situação. Mas o que a deixou estarrecida foi a sujeira de alguns. O corpo acumulava o pó e o suor de muitos dias. As roupas estavam engomadas de tão sujas, não se podendo identificar com certeza as cores. O mau cheiro era insuportável. Percebendo o desconforto de Adriana, um dos amigos se aproximou tentando ajudá-la. Ela aproveitou o momento para desabafar. Esta gente é muito relaxada. Desde cedo aprendi com minha mãe que a gente pode ser pobre, mas também ser limpo. Armando a abraçou e lhe disse em voz baixa: Adriana, estes que estão assim tão descuidados, não tiveram mães desveladas como as nossas. Não tiveram quem os ensinasse a se manterem limpos. Mães são seres especiais. Desempenham junto aos filhos a mais nobre das tarefas que possa ser designada aos seres humanos: ensinar o filho a viver. São elas que desde o berço passam aos pequenos as primeiras e preciosas lições de vida. São elas que lhes protegem o passo e os disciplinam no dever. São elas que desde a amamentação lhes servem com o leite as noções de Deus, da oração e da moral de Jesus. Com as primeiras palavras, também as primeiras orações ao Pai Criador. No suave aconchego do lar, elas lançam as sementes nos corações iniciantes na terra. Cedo ou tarde, as sementes germinarão. Mesmo que eventualmente os filhos se percam pelas ruas tortuosas do mundo, dia haverá em que recordarão as lições recebidas e retornarão ao caminho da retidão. Então, amiga, considere que estas criaturas não tiveram os cuidados que nos foram dispensados, nem tampouco as orientações que recebemos.
É possível que alguns deles nem tenham a verdadeira noção de lar, de uma família estruturada, de mãe atenciosa. Pense nisso e comecemos nós a cada dia, a pouco e pouco, irmos lhes ensinando noções de higiene, de organização, de cuidados. Nada que se imprima nos corações infantis perde-se no tempo. A memória guarda, e o coração armazena com um sentimento todo especial. E de uma forma singular, quando essas crianças se tornarem pais e mães, brindarão seus próprios rebentos com as lições da sua infância e os valores colhidos da boca materna. O que ensinamos aos nossos filhos são sua melhor proteção contra as tentações e o mal que se encontra no mundo. Com valores bem definidos, eles terão condições de tomar suas próprias decisões, em vez de imitar as modas mais recentes ou colegas nem sempre convenientes. Ajudar nossos filhos a desenvolver valores morais deve fazer parte do nosso roteiro de educação. Isso é tão importante quanto ensiná-los a ler e a atravessar a rua com segurança. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Acabamos de ouvir então o Momento Espírita, que falou sobre o papel da mulher. Esse papel tão importante, como ele mencionou, né? A mulher que é tão forte, que é tão vibrante, que muitas vezes no seu papel de mãe é um exemplo para o seu filho, né? Ele tem ali a verdadeira adoração por essa mulher e vê ali toda a força dela, aquilo que ela quer passar de melhor para aqueles que convivem com ela, né, Mauro? É muito importante esse papel, esse olhar, né? Com toda certeza. E ele chama atenção também, né, por um aspecto que é o da crítica, que é o mais comum, né, que nós temos primeiro, ao ver alguma situação ou, enfim, alguma coisa, a primeira coisa que a gente tem a reação é de criticar ou achar o defeito, né? Então a primeira coisa ali observou, né, tipo assim, os defeitos, a aparência, a falta de cuidado e tudo mais. E aí depois, né, a outra pessoa chama ela para uma outra visão, né, que é justamente a de talvez essa pessoa não tenha tido as mesmas oportunidades que você. No caso aqui, talvez não tenha tido uma mãe que te ensinou, que cuidou, que tratou com amor, com carinho, com respeito, né? Para que você se desenvolvesse e hoje tenha as condições que tem, né? Tenha aprendido o que aprendeu, porque é fundamental, né? Durante o nosso desenvolvimento, quando somos pequenos e tudo mais, essa instrução, né, dos pais, né, da mãe, como diz na mensagem de hoje, é essa instrução que vai nos moldando também, né? Então muitas vezes tem pessoas que acabou faltando, né, não teve essa oportunidade de ter aquela pessoa que com carinho, com amor foi instruindo, foi aconselhando, mostrando o caminho, né? Porque, querendo ou não, é muito mais fácil a gente seguir um caminho quando alguém apresenta o caminho para nós, né, Camila? Quando alguém te mostra ali uma trilha a seguir e fala, olha, é por aqui que segue, né? Aí você tem ali já, se você quer caminhar ou não, aí você que sabe, né? Você tem livre-arbítrio. Mas muitas vezes tem pessoas que não tiveram essa criação, não tiveram essas oportunidades, então muitas vezes, né, não teve aquela pessoa que apresentou um caminho. E quando a gente fala em caminho, não é necessariamente só o da religião espírita, por exemplo, né, Camila? Independente se a pessoa tem bom coração e de ensinar o que o Cristo ensinou, né? Muitas vezes, às vezes nem tinha tanto conhecimento até mesmo do que o Cristo ensinou, mas tinha bom coração, ensinou o que era certo, a não mexer com o que não é seu, a não roubar, a não fazer mal para os outros,
que instruiu, né, a ter uma boa postura, já ajuda muito na caminhada, né? Então, que nós também não temos essa posição de crítica muitas vezes diante as situações, para que no dia de amanhã nós também não sejamos apontados dessa maneira, né? Porque sempre tem alguém acima de nós, né? Do mesmo jeito que às vezes a gente está observando alguém que às vezes está ali patinando numa situação ruim, às vezes tem alguém que já está numa situação desenvolvida muito maior do que a nossa, que olha para nós e fala também, coitado. É bem isso. Ele tá achando que é grandes tão superior, coisas, né? Que é tão superior a tudo, sendo que ele ainda nem começou a engatinhar, né? Então que a gente tenha a posição de humildade. E a mensagem é muito bonita, que a gente consiga então sempre valorizar, né, essa postura daquela que sempre orienta, que cuida com amor, ajuda a nos encaminhar. É isso aí, né, Mauro? A mensagem nos faz refletir muito, né? Que a gente se pegue nesse papel de mulher, sendo exemplo, muitas vezes a gente acha que não é exemplo, que a pessoa não está observando aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, não no sentido do julgamento, mas também no sentido de observar para fazer igual. Muitas vezes a gente é exemplo de alguém, então que a gente possa dar bons exemplos, para que a gente possa ter boas atitudes que conduzam o nosso próximo, aquele que convive com a gente, dentro do caminho de Deus, né? Então, para a gente dar seguimento nesse último domingo do mês, a gente não segue nenhum livro, nenhum roteiro, nem nada. E a gente trouxe para conversar com vocês um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, que é Observai os pássaros no céu. Ele está contido dentro do capítulo 25, que é o capítulo Buscai e Achareis. Então eu vou fazer a leitura, Mauro, dessa parte do Observai os pássaros no céu e depois a gente vai fazendo uma reflexão. Então ele começa, né? Não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem o verme os corroem, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem, e não amontoam nada nos celeiros, mas o vosso Pai Celestial que os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de um côvado? Porque também vos inquietais pela roupa? Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e não fiam. E, entretanto, eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que procuram todas essas coisas, porque o vosso Pai sabe que delas tende necessidade. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e a todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Ou seja, Mauro, nessa passagem aqui, Jesus traz um exemplo muito bonito, né? Ele começa a passagem falando para a gente não ajuntar tesouros na terra, né? Porque vem os vermes, o corroem, a ferrugem, o corroem. Ou seja, os bens materiais vão ficar aqui na terra, né, Mauro? Ele fala, né, que muitas vezes a gente dá valor e é ali que está o nosso coração. Então, se a gente ficar apegado aos bens materiais, às coisas aqui da terra, aqui também vai estar apegado o nosso coração. Mas todos nós que estamos aqui, ouvindo o programa Além da Vida, buscando entender e compreender a doutrina espírita, sabemos que o mais importante é o nosso espírito,
Os bens materiais, a nossa passagem aqui sobre a terra, ela é passageira. É um momento em que a gente vem aqui para aprender. Então, de nada adianta a gente amontoar tesouros aqui na terra, né, Mauro? Ele traz bem essa parte, né? Com certeza. E, assim, essa passagem é uma das que eu gosto muito, assim, uma das minhas preferidas, porque quando ele fala aí pra gente não se inquietar, né? Porque quem de nós que não está inquieto por algum motivo, né? É difícil encontrar alguém que está completamente tranquilo, né? Ou está inquieto por dinheiro, ou está inquieto por saúde, ou está inquieto pela aparência, enfim, é difícil alguém que não está nessa posição de estar inquieto, de estar preocupado de alguma maneira com alguma coisa. É muito raro encontrar uma pessoa nessas condições. Então essa passagem ela vem justamente para ajudar a trazer um alívio para os nossos corações, né? Ela vem justamente para tentar de alguma maneira nos fazer abrir os olhos para olhar o mundo de uma forma um pouco mais ampla, porque é como você falou, quando ele fala para a gente não ajuntar tesouros na terra, no sentido dos bens materiais e tudo mais, é porque isso é passageiro, é transitório, né? É momentâneo. Então, assim como também, muitas vezes aqueles problemas pelos quais a gente está tendo um desgaste muito excessivo, então às vezes a gente está passando por um problema de saúde e é complicado, mas às vezes a gente está fazendo o tratamento, está fazendo ali, fazendo o que pode ser feito, pedindo a Deus, né, pela recuperação, e é um momento transitório também, assim como os bens terrenos, assim como os problemas que a gente está passando hoje, tudo isso é transitório, nada disso nós vamos levar, digamos assim, isso são momentos em que a gente passa aqui na Terra. O que a gente leva é justamente o que a gente faz com isso tudo, né? Tanto com o que a gente faz com o dinheiro, com os bens materiais, tanto o que a gente faz quando está passando pela dificuldade ali, seja uma doença ou qualquer outro tipo de aflição. Nós temos várias maneiras de lidar com as situações. Então, o dinheiro, por exemplo, tem aquele que usa o dinheiro em benefício próprio, claro, porque ele tem o dinheiro e ele usa aquele dinheiro em seu benefício, mas ele não é egoísta. Ele também procura colocar aquele dinheiro, né, em benefício, em serviço dos seus irmãos. Tem aqueles que já têm uma visão muito mais egoísta, então ele faz dos seus bens materiais e tenta fazer com que ele apenas atenda às suas necessidades, né? Que atenda apenas assim aos seus interesses, digamos assim. Então, nós temos uma visão mais ampla, uma visão mais egoísta. Do mesmo jeito que também tem situações em que tem alguém que passa pelo problema da saúde física, resignado, orando, pedindo a Deus, entendendo que se Deus permitiu que a pessoa adoecesse, que ela está passando por aquela dificuldade, é porque por algum motivo aquilo é importante no desenvolvimento dela, é essencial no desenvolvimento dela, se Deus permitiu que aquilo esteja acontecendo. Então ela passa com resignação, com fé, tendo a confiança em Deus de que Ele está conduzindo toda a situação. Já tem aqueles que passam revoltados, né? Não aceitando, pensando, poxa, Deus errou, por que Deus está me castigando? Por que Deus não gosta de mim? Eu vejo tantas pessoas alegres, felizes, com saúde, podendo fazer o que quer, e eu nessa condição, né, de enfermidade e tudo mais. Então nós temos sempre várias formas de passar e de enxergar as dificuldades. E o que nós vamos levar para a vida espiritual é a forma como nós lidamos. Então, se nós passamos bem pelas situações, nós vamos ter, então, o que, né, colher, frutos a colher dessa situação. Já quando nós passamos mal, geralmente nós temos que repetir aquela situação. Então, poxa, passou pela doença e ainda passou brigando, reclamando, blasfemando e tudo mais, é muito provável que você vai passar de novo. Com certeza, né? Então, não aprendeu. Exatamente. Você vai precisar passar de novo, e de novo, e de novo, até mudar, né, a forma como está vendo, como está passando, né, Camila? Então, essa passagem ela vem nos trazer essa visão de um mundo muito maior, de que os problemas existem, né, aqui na Terra, todos nós temos dificuldades e vamos enfrentar dificuldades, mas que a gente não se entregue às aflições, né?
que a gente busque a Deus, a Jesus nos momentos difíceis, porque eles sempre são ali o nosso amparo, o nosso socorro no momento de dificuldade. Na verdade, eles sempre estão olhando por nós, né? Mas é que no momento de desespero, a gente sente aquela necessidade, né, de se apegar ali, né, de sentir que está sendo protegido. E quando a gente faz a oração, quando a gente busca ali o auxílio, a gente tem essa sensação, né, maior de que estamos sendo acolhidos. Então isso é sempre muito importante, né, Camila? Sim, e quando ele traz ali o observar os pássaros no céu, né, meu filho? Ele traz pra gente essa visão de que os pássaros, se a gente levar eles como exemplo, eles todos os dias acordam, vão cantar, vão pensar naquele dia em si, né? Acordou, cantou, foi atrás da comida daquele dia, não amontoou nada, não teve preocupações. Então ele dá de exemplo ali um ser vivo, para que a gente pense nisso, para que a gente acalme o nosso coração e viva um dia de cada vez, e viva um momento de cada vez. Assim como os pássaros, nós somos filhos de Deus. Então, se a gente trabalhar por aquele dia, sem a ansiedade, sem ali aquela questão de querer dominar o mundo, querer saber do futuro, como vai ser, ele quer que a gente tire essa ansiedade da gente. Ele quer que a gente se preocupe com aquele dia. E assim como Deus dá ao pássaro, que ele vai em busca da comida e ele sempre acha ali o alimento, ele voa, ele sobrevoa, ele acha ali, ele faz o ninho, daí ele vai atrás, ele consegue ali encontrar o alimento daquele dia, assim somos cada um de nós. Se a gente se propuser a achar ali o nosso alimento espiritual, alimento material de cada dia, sem se preocupar com o futuro, sem amontoar, sem ter que guardar, a gente vai viver muito mais leve, muito mais calmo e tranquilo. Então, o que ele quer trazer com essa passagem, né, Mauro? Para que a gente aquiete o coração, como você falou, para que a gente se acalme. Assim como Deus é nosso Pai e prevê as coisas futuras, o que vai nos acontecer, Ele também está aqui nos dando o auxílio, o apoio, para que a gente consiga passar por cada obstáculo, por cada dificuldade, assim como você falou. Muitas vezes a gente tem essa ansiedade, esse desespero, a gente sofre, e muitas vezes não é tudo aquilo que a gente esperou. Então ele fala, acalme ali o seu coração, que eu vou prover para você. Desde que você busque, assim como os pássaros levantam e vão atrás da comida, desde que você busque a mim, venha até mim, eu vou prover para você esse alimento da alma. Então aqueles que buscam a Deus, a Jesus como seu mestre e guia, vão suprir ali e ter o alimento para o seu espírito, que é o aprendizado que a gente tem, né, Mauro? O exemplo do Cristo é tão forte dentro de cada um de nós, que se a gente trazer essa visão da passagem para dentro de nós, para a parte espiritual, ele quer dizer isso. Não se preocupeis com a parte material, vamos buscar também o lado espiritual, esse lado de se Deus existe, Ele é bom, Ele coloca aqui, né? Se a gente confia num Deus bom e justo, Ele há de nos ajudar. Assim como você falou, não só Deus tem nos ajudado, Ele manda ali os mensageiros nos acompanhar. A gente tem o nosso anjo da guarda. Então a gente tem toda essa ajuda. Então não vamos ali nos inquietar por uma roupa, por um alimento. Vamos correr atrás de modificarmos o nosso lado material e espiritual, que Deus vai nos conceder a ajuda. Assim como os pássaros, assim como os outros animais, Deus provê a ajuda a todos nós, desde que todos nós nos predisponha a receber essa ajuda. Se a gente estiver aberto para receber, Ele vai mandar com toda certeza, né, Mauro? E é interessante, você tocou ali num ponto, né, que é de fato, eu acho que a ansiedade é um mal que hoje em dia acaba tomando conta do coração de muitos de nós, né? Essa é o que ele fala, a aflição, a ansiedade, né? E quando ele fala da ave, é engraçado porque é isso, né? A ave, mesmo que ela tenha um dia ruim, porque a ave às vezes vai sair ali para se alimentar naquele dia e às vezes não tá vai. Chovendo. Às vezes não vai encontrar muita coisa, aquele dia às vezes não estava tão bom assim, não teve tantas oportunidades e às vezes não conseguiu muita coisa. Só que você não vai ver a ave chegando no final de tarde e ficar andando no galho, né, de um lado para o outro sem dormir, né? Ai meu Deus, hoje não teve nada para comer, ai meu Deus, amanhã eu vou passar fome, amanhã eu não vou encontrar mais nada, ai meu Deus, será que amanhã vai ter? Será que semana que vem vai ter? Ai meu Deus, não tem nada para comer. Você não vai ver a ave nesse estado, né, de agonia, de ansiedade
e preocupação. No outro dia, simplesmente vai amanhecer, a ave de novo vai sair em busca de alimento, e aí ela vai sucessivamente assim todos os dias. É o que você disse, um dia de cada vez. Já nós temos uma preocupação exacerbada, né? Uma preocupação muito forte com os próximos dias, né? Com o futuro. Então a gente às vezes está passando, hoje o dia não foi muito bom, mas aí a gente vai deitar e aí não dorme, fica pensando, nossa, mas será que amanhã o dia vai ser melhor ou será que amanhã vai ter mais problema? Ai meu Deus, será que as coisas vão melhorar ou será que vão piorar ainda mais? A gente começa a, em vez de descansar para que no outro dia você esteja em condições melhores para conseguir fazer coisas melhores, às vezes a gente perde a noite de sono, simplesmente preocupados, sendo que, por exemplo, a ave não vai conseguir se alimentar no outro dia, na véspera, né? Não tem como. Ela só vai conseguir ver se vai conseguir, se o dia vai ser melhor, se vai ter a comida ou não. É no outro dia. Então não adianta ela passar a noite em claro pensando em como que vai ser a próxima. Isso vale para nós, né? Não adianta a gente passar as noites em claros, desperdiçar momentos importantes que a gente está no agora, né? Porque às vezes a gente está em família, às vezes a gente está em alguma reunião com pessoas ali que a gente gosta, ou às vezes até está no nosso culto religioso e às vezes o pensamento, a nossa cabeça está vagando em centenas de outras coisas, né? A gente está ali sentado muitas vezes para assistir uma palestra, mas o pensamento já está pensando no que eu vou fazer quando eu chegar em casa para jantar. O que eu tenho para fazer amanhã? Nossa, meu dia está muito corrido amanhã. Nossa, será que eu vou conseguir amanhã fechar aquele negócio que eu precisava? Será que amanhã vai entrar aquele dinheiro que eu tanto estou esperando? Senão eu não vou conseguir cobrir minhas contas. Então, às vezes, a gente está muito preocupado com o dia de amanhã e não está vivendo o dia presente. E tudo que nós temos é sempre o momento presente. Ninguém consegue viver nem no futuro nem no passado, né? Não tem como, é impossível você viver no futuro ou no passado, né? Você só consegue viver no presente. O que vai ser, né, do nosso futuro é justamente o que nós estivermos fazendo aqui no presente. Mas se a gente está aqui pensando em como vai fazer lá, aí geralmente a gente não está fazendo nada. Nada, né? Não está vivendo nem o aqui, tá nem o lá. Nem né? o agora, nem o depois, e aí é que a nossa vida vai tomando rumos que muitas vezes a gente depois fica pensando, puxa, como é que eu vim parar onde eu vim, né? Como é que minha vida foi por esse caminho? Então é muito isso, né? Essa passagem de Jesus, ele traz a gente para o nosso presente, né? Para viver o hoje. Ele fala dali dos pássaros, daí ele traz ali, se a gente voltar aos nossos olhos, né? Os pássaros, eles vivem assim porque eles não carregam dentro de si aqueles ressentimentos, a vaidade, o orgulho, um excesso de posse, que são males que a gente tem dentro de cada um que está vivendo aqui encarnado e que compliquem muito a nossa existência, né, Mauro? Muitas vezes a gente quer garantir os resultados do futuro, uma segurança para a nossa família, um controle total do que vai acontecer na nossa vida. Mas a gente esquece o principal que ele fala aqui. Tem coisas que pertencem somente às leis divinas. Não cabe a nós tentar segurar, fazer acontecer, porque pertence à lei divina. Então o que a gente precisa é confiar em Deus. Em nenhum momento ele fala aqui para cruzar o braço e esperar que vai cair do céu. Não, em nenhum momento. Ele fala para a gente ir, para a gente se colocar à disposição, para a gente tentar mudar, correr atrás e fazer acontecer, mas não de forma ansiosa, de forma prestando atenção no presente, buscando fazer algo de forma consciente. Então, significa que a gente faz a nossa parte e Deus vai fazer a parte dele. Isso está muito ligado com a nossa fé também, o confiar em Deus que as coisas vão acontecer, sem perder a nossa paz, sem perder ali a nossa confiança de que Deus vai nos proporcionar, né? E é muito bacana essa visão, né? Porque Jesus não diz só apenas também o olhar e os pássaros, ele fala observar. E se a gente for pesquisar a palavra observar, ela significa prestar atenção, aprender e refletir. Ou seja, está muito claro isso. A gente tem que prestar atenção nas coisas do nosso presente. A partir do momento em que a gente presta atenção o que tem nos acontecido na nossa vida, a gente aprende com isso, né, Mauro? Então, Jesus ele é tão maravilhoso nas explicações e aquilo que ele traz para nós, que ele traz ali a lição, até nas palavras que ele usa para trazer o ensinamento para nós. Por isso que ele usa ali o observar.
porque a gente precisa ter esse ensinamento. E aí ele traz da parte de vamos buscar, procurar, pois primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Por que ele fala isso? Porque se a gente busca essa parte do reino de Deus, da sua justiça, se a gente está andando em conformidade com as leis divinas, as outras coisas não serão dadas, porque a gente está no caminho certo, né, Mauro? A partir do momento que a gente está andando deste modo, que a gente está procurando ser melhor, procurando corrigir os nossos erros, corrigir os nossos defeitos, diminuindo a nossa ansiedade, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a gente tem ali tentado modificar o nosso espírito. Ou seja, todas as outras coisas vão nos acompanhando no decorrer dessa caminhada. Então a gente não precisa viver inquieto com o dia de amanhã. Se a gente faz o certo hoje, se a gente tenta a mudança hoje, tudo que será nos dado por acréscimo será nos dado no dia de hoje, contando que a gente está no caminho do bem, buscando essa melhora, essa conduta dentro do que o Cristo tem nos apresentado, né, Mauro? Com certeza. E esse ponto que você levanta ali quando você fala da necessidade da gente buscar, né? Porque, veja, na passagem Jesus ele deixa claro ali de que as aves elas saem, né, para buscar, né, para conseguir ali o seu alimento e tudo mais. Porque às vezes a gente tem aquela sensação ilusória de que tudo vai cair no nosso colo, né? De que todas as coisas vão vir até nós. Então, quando Jesus ele faz ele fala, né, nessa passagem, ele está nos dando ali o exemplo, né? Está ali exemplificando a questão que nós devemos nos tranquilizar, não viver inquietos, mas ele deixa claro a necessidade de buscar. A ave ela não fica sentada, né, não fica lá no galho esperando o alimento vir na boca dela, né? Ela não está ali, poxa, eu estou aqui de boa assistindo, dando uma olhada na paisagem e aí vai vir a comida e cair aqui dentro do meu ninho. Não é isso, né? A ave ela sai para buscar. Então muitas vezes nós não estamos encontrando as coisas que nós gostaríamos, né? Ou não estamos tendo ali, né, as coisas que nós gostaríamos porque não estamos buscando, né? Então, Deus vai nos auxiliar, vai nos amparar, vai nos assistir naquilo que precisamos, é o que ele fala ali, né? Vai nos atender nas nossas necessidades, mas é necessário o esforço da nossa parte. Nada vai cair, né? Assim, do nada cair nos nossos braços. Então, se a gente deseja um emprego melhor, é necessário buscar um emprego melhor. Então, a gente vai fazer o quê? Poxa, eu acho que talvez para mim ter um emprego melhor é necessário ter algum curso a mais, algum certificado a mais, alguma coisa a mais, né? Talvez eu precise ter ali algum desenvolvimento a mais para poder pedir um cargo melhor. Então você vai ter essa oportunidade. Então você vai lá, poxa, fiz uma especialização, fiz algum curso técnico que me habilita a fazer uma coisa nova. Aí eu vou lá e espalho o currículo para várias empresas, né? Dizendo que eu estou apto a trabalhar essa nova função e tudo mais. Então veja, é diferente de alguém que acha, poxa, eu ganho tão mal, e fica reclamando todo dia, ele ganha tão mal, e fica esperando como que se do nada alguém fosse bater na porta dela um dia e falasse, nossa, eu acho que você ganha tão mal, você não quer trabalhar lá na minha empresa, vou te pagar 3 vezes mais para você fazer a mesma coisa que você faz hoje? E não vai acontecer, né? É exatamente isso. Aqueles que querem alguma coisa, eles estão sempre se movendo naquela direção. É o que eu disse, alguns estão esperando uma nova oportunidade de emprego. Tem outros que estão buscando uma oportunidade de emprego. Ele está mandando currículo, ele está indo em empresas, ele está vendo o que as pessoas precisam e está tentando atender aquela necessidade, né, através de especializações, enfim, de cursos. Mas isso é só um exemplo, né? Mas a nossa vida em geral é isso, né? Às vezes a gente quer ter paciência e a gente ora e pede a Deus, eu quero ter paciência. Mas a paciência é necessário da nossa parte esforço, né? E aprendizado. Então vai vir situações de dificuldade onde a gente vai precisar exercer a paciência para ir aprendendo, né? Não vai, poxa, fazer uma oração e no outro dia você amanheceu paciente. Não é, não assim é fácil que funciona, assim, né? Não é desse jeito. A gente gostaria que fosse assim.
É igual, poxa, quando a gente está passando por uma situação de enfermidade, né? Igual eu dei naquele primeiro exemplo. O que a gente gostaria de fazer a oração, pedir a Deus e simplesmente ser curado naquele mesmo momento. Mas às vezes aquela dificuldade, ela é necessária para o nosso desenvolvimento. Então, ela é a nossa oportunidade de crescimento, né? Então Deus não vai simplesmente tirar aquele sofrimento assim, porque aquilo ainda tem que ser passado, ainda tem coisas que a gente precisa aprender com aquilo. Então é um pouco sobre isso, né? A necessidade de buscar. Nós precisamos estar aí constantemente buscando, e Deus sempre vai estar nos concedendo aquilo que precisamos. Tem isso também, né, Camila? Porque às vezes a gente tem aquela ilusão de que vamos ter aquilo que a gente quer, mas nós vamos ter aquilo que precisamos. E merecemos, né? Deus vai nos conceder aquilo que precisamos e merecemos. Então, que a gente possa realmente se esforçar, né, de coração, de boa vontade, indo atrás das coisas que a gente precisa, e Deus vai nos atendendo. Mas não é necessário aflição. É o que eu disse, né, Camila? Aquele que, por exemplo, quer um emprego melhor, e aí ele vai lá, fez ali, fez os currículos, saiu distribuindo, ele chega em casa e ele ora para Deus com fé e fala assim: Deus, que esses currículos cheguem na mão da pessoa certa, que chegue na mão daquele que vai me dar uma boa oportunidade. Veja como é diferente da gente às vezes estar sentado no sofá, né, no final do dia reclamando: meu emprego é horrível, né, eu ganho tão mal, e fazendo isso todo dia, mas não fez nada, tipo assim, não fez nada que possa transformar isso. Enquanto tem outros que estão distribuindo o currículo, né, estão falando para os outros, né, falando: não, se tiver uma oportunidade lá onde você trabalha, eu também gostaria, tal, e procurando, né. Então aquele que se coloca na condição de estar buscando, ele já está meio caminho andado, né, Camila? É isso. Então, para a gente concluir aqui, o Espiritismo ele vem e nos ajuda a compreender que somos aqui espíritos imortais em busca do aprendizado eterno, né? Que as dificuldades da vida, elas não representam um abandono divino, a gente não está aqui largado na Terra, mas sim uma oportunidade de crescimento. E dentro dessa passagem, quando Jesus diz observar os pássaros no céu, ele nos convida então a confiar mais em Deus e a temer menos o nosso dia a dia, porque a gente se lembra que Deus conhece as nossas necessidades e Ele vai nos atender na medida do nosso merecimento. Então, que possamos cultivar essa fé raciocinada, ensinada pela doutrina espírita, uma fé que vai nos esclarecer, nos consolar e nos amparar diante das dificuldades que a gente encontra no meio do caminho, né, Mauro? Então, a gente vai passar agora para ouvir o José Antônio, que vai falar sobre a tribuna espírita. Olá, amigos. Hoje nós vamos abordar um tema que eu considero muito importante, que é a tribuna espírita. Aliás, o termo tribuna espírita é interessante. Eu desconhecia essas análises, essas reflexões. Eu ouvi uma vez um expositor renomado espírita comentando que às vezes a gente chama de púlpito, né? Vamos ao púlpito, e ele disse com muita clareza que púlpito não é do espiritismo, o espiritismo é tribuna, que púlpito é da igreja, é de outros tipos de templos. O púlpito está num outro tipo de templo religioso, que como não existe hierarquia, e fez lá toda a sua análise sobre esse tema. Na doutrina espírita que existe a tribuna. Então quando você vai falar em público, você vai estar na tribuna. Por que é importante o tema sobre a exposição espírita, sobre a pregação, sobre a preleção? Existem vários nomes para a tribuna espírita. Porque se você for pensar bem, nós formos a pensar bem, desde Jesus a gente está sendo convidado, aquele que estuda, a pregar. Jesus falava assim: ide e pregai o Evangelho por todos os cantos do mundo, a todas as pessoas, a todas as criaturas. Está lá em Marcos. Ide e pregai o Evangelho em todos os lugares do mundo, a todas as criaturas. Aí vem o Espiritismo, na missão dos Espíritas, Erasto, em Paris, em 1863, e diz, eu vou só dizer algumas palavras de Erasto: ides pregar, as línguas de fogo estarão sobre as vossas cabeças. Jesus disse isso. Ide pregai a palavra divina. Bom, quando Erasto diz as línguas de fogo,
estarão sobre vossas cabeças. O que estaria Erasto dizendo? Que o trabalho da pregação, o trabalho da explanação, da exposição doutrinária é um trabalho dos espíritos superiores. Então eles têm um interesse muito grande na divulgação da mensagem do Evangelho e da divulgação da mensagem espírita. Então quando alguém se dispõe a se preparar para ir para um trabalho de orientação da doutrina espírita, exposição, ele nunca estará sozinho. E tem uma responsabilidade muito grande, porque ele tem que se preparar e saber que tem que ter material, porque ele nunca vai estar sozinho. Ele tem que confiar. E o que não falta são exemplos de pessoas que, quando se viram sem saber o que falar, muitas vezes surgiram inspirações na hora, desde que eles estivessem bem preparados, só faltasse um empurrãozinho, vamos dizer assim. Disse assim Erasto: ide pregai, convosco estão os espíritos elevados. Então aí nós perguntamos, se os espíritos superiores se interessam pelo trabalho da divulgação, e muito, se eles vão estar sempre juntos, ajudando as pessoas que divulgam, porque há divulgações que são algumas até medíocres? Por que há divulgações, exposições que são tão inferiores, tão sem alcance? Por culpa nossa. Somos nós os responsáveis pela inferioridade de uma mensagem. Porque somos nós quem nos preparamos. E muitas vezes não nos preparamos convenientemente, porque não é só estudar, mas é também nos sintonizarmos com os ideais superiores, é querermos ser úteis, é querermos fazer o bem. Então André Luiz, ele escreve um livro através, não de Chico, através de Valdo Vieira. Acho que talvez um dos poucos livros que foi escrito, psicografado inteirinho por Homélio Valdo Vieira em Uberaba, que foi o Conduta Espírita. E um dos capítulos desse livro chama-se A Conduta Espírita na Tribuna. Eu vou comentar alguns itens aqui dessa orientação que André Luiz nos apresenta. Quando você estiver na tribuna espírita, procure palestrar com naturalidade. Você não está se exibindo numa tribuna espírita, você tem que ser natural, você está transmitindo uma mensagem, você é só um mensageiro. Você é uma pessoa que está pegando uma mensagem de alguém e levando para outra pessoa. Você é um mensageiro, você é um intermediário. Então você tem que fazer aquilo com naturalidade, com simplicidade e humildade. E isso o André Luiz vai comentar num outro parágrafo. Fugindo, inclusive aí ele vai falar do horário. Procure não exceder o tempo previsto. Então se está lá marcado, quanto tempo que é a preleção nessa casa espírita, 40 minutos. Por que você vai falar 1h30? Então você vai falar 40 minutos, 35, 45, você vai respeitar as disposições daquele ambiente que está te acolhendo. O André Luiz está nos orientando, né? É sempre a simplicidade, procurar harmonizar-se com o entendimento do auditório. Se você é convidado para falar numa cidade muito simples, de pessoas muito simples, você não vai pegar um tema árido. Ou se pegar, você vai transformar em palavras simples. André Luiz está sugerindo você não só a simplicidade, mas procurar se fazer entender. Apresentar uma doutrina que as pessoas possam entender. O que mais que ele diz assim? Nunca usar de palavras que humilhem ou firam a suscetibilidade das pessoas que estejam ali presentes. Nós comentamos numa reflexão passada que nós gravamos sobre a história do seu Hugo, quando ele convidou o pastor protestante, que foi com toda a congregação assistir uma palestra espírita, e o orador foi falar do batismo em determinado momento, e o seu Hugo pediu que ele não falasse. É exatamente isso, porque iria ferir a suscetibilidade do pastor, que foi convidado dele, e levou a congregação para assistir uma palestra espírita, e no entanto vai falar de um tema que não bate da doutrina, a visão espírita do batismo quanto do protestante. O Sr. Hugo pediu que não falasse, e nós ali tivemos uma grande lição com o Sr. Hugo, e aqui André Luiz já fala, nada que vá humilhar ou que vá ferir a suscetibilidade das pessoas. Procure fazer-se digno da doutrina que você está representando, diz André Luiz. Abstenha-se de historietas impróprias ou anedotas
reprováveis. Quer dizer, na casa espírita não se cabe anedotas, palavras chulas, não se cabe. É diferente de um caso alegre, é bem diferente, gente, um caso alegre de anedotas que são vulgares. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Se a gente quer que as pessoas riam um pouco, porque está pesado o tema, a gente pode comentar fatos alegres. Existem fatos belos que são alegres, como o caso, por exemplo, de Santa Madre Teresa d'Ávila, da Igreja Católica, que conta que ela estava levando a comida para os pobres, estava atravessando aquele riacho, e o riacho começou a ficar caudaloso, começou a arrastá-la, ela pediu socorro a Jesus. Diz a lenda cristã que Jesus apareceu e a tirou da água e disse assim para ela: olha, minha irmã, veja como eu trato aqueles que me seguem. E ela teria dito a Jesus: por isso o senhor tem tão poucos seguidores, viu? Porque não é fácil seguir o senhor. Então fica alegre, mas não é chulo, não é vulgar. São histórias que falam de Jesus, do seguir Jesus, da dificuldade, da coragem de quem segue Jesus, e não deixa de ser alegre. No entanto, não é uma piada, não é uma anedota. Isso André Luiz está nos sugerindo. Porque o orador é responsável pelas imagens mentais que ele cria naqueles que estão ouvindo. E é verdade, gente, vamos ser francos, muitas vezes a gente vê uma notícia, a gente não consegue tirar aquilo da cabeça, ficam dias aqui, a gente acorda pensando naquela notícia, ou uma imagem que a gente, ou um filme que a gente assistiu, ou a gente vai dormir pensando, porque aquilo marca demais a gente. Agora, se marcar negativamente, para que serve? Não é essa a função da exposição espírita, da pessoa que está na tribuna espírita. E diz André Luiz, evite o abuso de estudos doutrinários difíceis, de entendimento complicado. Não é todo mundo que tem bagagem para ficar recebendo tanto conhecimento complicado. Tem orador que é assim, que vai à tribuna e fica falando, ninguém entende. Porque é assunto tão técnico, tão complexo, ninguém entende o que adianta. Ele vai embora e ninguém ficou com mensagem nenhuma. Isso não serve para uma tribuna espírita, segundo nos orienta André Luiz. E são orientações de André Luiz, a orientação do espírito. É lógico que a gente pode, como diz Allan Kardec, é uma opinião pessoal. É a opinião pessoal de André Luiz. Nós podemos questionar, mas tudo tem bom senso, certo? Até aqui, se a gente for pensar bem. E diz assim, continuando André Luiz, o orador deve manter-se inalterável frente a uma situação imprevista e sempre pronto para auxiliar. Inalterado diante de situação imprevista. Quando você vai falar em público num lugar que você não conhece, você nunca sabe o que pode acontecer. Nós acompanhamos um orador no interior de São Paulo uma vez e aconteceu um fato muito interessante. Ele era um orador desconhecido para as pessoas daquela região, conhecido nosso. E ele, quando começou a falar, uma pessoa começou a incorporar um espírito que falasse em línguas. Na verdade, a pessoa estava obsidiadíssima, porque ela não falava coisa nenhuma. E ela se jogou de joelho na frente da mesa, diante do orador, onde estava o presidente da mesa e mais algum representante, e começou a falar sem parar, olhando para os céus, batendo no peito. O orador parou a palestra, todo mundo ficou sem saber o que fazer, porque ela estava incomodando o orador. O orador virou e falou assim: nós estamos numa casa espírita, por isso nós vamos socorrê-la. Então eu vou pedir ao dirigente da mesa que chame os médiuns responsáveis pelo atendimento dessa casa. Olha, o orador falou, e vamos atender essa senhora. Depois eu continuo a palestra. E o pessoal foi, ele inclusive foi lá, deu passe, levaram para a Câmara de Passe e ele voltou e continuou a palestra. Estava pronto para auxiliar. Em vez de se sentir incomodado, porque a pessoa passou mal, a casa espírita é para quem passa mal, é para quem não está bem. A casa espírita é um hospital de atendimento. Se a gente não for atender, é a mesma coisa que eu estiver num pronto-socorro, uma pessoa chega dando a luz na porta do pronto-socorro, eu não posso atender porque eu estou trabalhando? Mas não é para atender pessoas que estão dando a luz também, que eu estou lá? Então a gente tem que atender dentro da casa espírita. E o expositor também. Ele tem que saber, o dirigente da casa tem que saber, pedir até licença se o expositor não tiver o bom senso. O senhor aguarda só um instantinho, vai atender lá, leva uma pessoa para uma câmara de passe, socorre e deixa depois o orador continuar o trabalho dele.
tranquilamente. Eu tenho que estar pronto para auxiliar, diz André Luiz, e eu concordo com isso, eu acho que vocês também concordam. E procurar tirar dos vocabulários, enquanto você está fazendo palestra, tudo que for gíria, tudo que for expressão pejorativa, coisa que você usa na vida rotineira. Não é compatível com uma casa espírita, não é compatível com uma casa cristã, não é compatível com a mensagem superior de Jesus, nem da doutrina espírita. É uma falta até de respeito, vamos dizer assim. Já. Então, com esses ensinamentos, eu me recordei que numa outra coisa, como eu li no comecinho, Jesus disse: ide e pregai para o mundo inteiro, para todas as criaturas. Os espíritos superiores disse: ide, vão e pregue, e os espíritos superiores vão estar com vocês. Quer dizer, é uma missão ligada aos anseios superiores, então é natural que eles sempre vão nos ajudar. Eu me recordo que uma vez, essa é uma experiência pessoal, a gente não deve ficar falando o eu nas palestras espíritas. Mas como uma das propostas das reflexões é apresentar um acervo de experiências próprias que eu vivi, então eventualmente eu vou ter que contar casos onde eu vou falar de coisas que aconteceram comigo, como esse fato. É um fato sobre uma exposição que eu fui fazer. Eu sempre gostei de assistir palestra. Eu tinha um gravadorzinho com aquelas fitas cassete, gravava, levava para escutar em casa, sempre gostei, principalmente das pessoas renomadas. E quando eu não podia estar presente por estar de plantão ou em outros compromissos, eu deixava esse gravadorzinho com amigos do centro para eles gravarem a palestra para mim. E uma vez veio um senhor de Curitiba, eu ainda era bastante jovem, estava no início das tarefas, das predileções que o senhor nos conferia como trabalho necessário para nosso equilíbrio, vamos dizer assim. Eu deixei o meu gravadorzinho, depois peguei aquela palestra e me apaixonei pela história que ele contou. Uma história linda de um estudante de medicina que tem uma parada cardíaca, uma experiência de quase morte, e hoje ele é um psiquiatra, escreveu um livro sobre essa experiência dele, contando a vida depois da vida. E, nossa, eu fiquei tão impressionado com aquela história que eu comecei a contar aquela história que estava naquele gravadorzinho, só que eu não sabia de onde era aquela história. Eu não tinha a fonte daquela história. E sempre fui muito rígido comigo, cobrei muito sempre a retidão no meu comportamento em relação à tribuna espírita. E um dia eu estava lendo um livro que não era esse, Conduta Espírita, se eu não me engano era de Joana de Anjos, em que ela comenta: sempre que você for citar um fato, cite a fonte. Pronto, estragou com a minha alegria, porque eu estava fazendo aquela palestra, mas eu não sabia a fonte. E dizer que a fonte era de uma outra palestra, mas eu não sabia de onde que ele tirou aquela fonte. E eu fiquei muito angustiado com aquela história, era tão bonita, eu queria continuar contando e não podia contar. Um dia estávamos na nossa reunião mediúnica, nos preparando para iniciar aqui em Cambé, e chegou uma senhora de Londrina, Dona Emiliana, uma artista plástica, uma pianista, uma pessoa, musicista espetacular. Chegou para nós e ela olhou para mim e falou assim: ó, Zé Antônio, minha irmã veio de São Paulo, comprou um livro no aeroporto, só que em vez dela ler, ela compra e traz para mim. Se eu gostar, é que ela vai ler. Você acha que isso pode? Faz um favor, lê para mim, se você gostar, eu leio. E ela jogou o livro na minha frente, porque a irmã tinha comprado no aeroporto de São Paulo, trouxe para ela ler. E ela achou que eu que deveria ler. E quando eu fui retrucar, falei: se a sua irmã quer que você leia, você acha ruim, por que eu vou ter que ler? Eu olho para o livro, era a história da palestra que o rapaz de Curitiba tinha contado. Jorge Ricci, Voltar do Amanhã. A história que ele narra, a história dele, quando ele teve essa parada cardiorrespiratória, fica alguns minutos vivenciando fora do corpo, e aí ele vai contar essa história nesse livro de uma forma muito bonita, muito interessante, muito cheio de ensinamentos, porque ele é protestante, até hoje, e ele não deixou de falar da vida depois da vida. Então aí eu estava diante de mim com um livro que a espiritualidade superior, através da irmã da Dona Emiliana, trouxe para nós, e eu chegou na minha mão, Voltar para Amanhã. Os espíritos sempre ajudam quando você está trabalhando para divulgar a mensagem espírita.
Então fica aí esse acervo pessoal meu, essa recordação desse fato, mostrando que a gente nunca está sozinho na tarefa do bem. Deus abençoe a todos. Então agora a gente vai se despedindo, né, Mauro, de mais um ensinamento que a gente aprendeu aqui, né? A passagem que Jesus nos deixou, que ele deu esse exemplo, que tocou a cada um de nós, né, a observar o que a gente tem feito da nossa vida, se a gente tem essa fé igual os pássaros têm, de confiar que Deus vai prover aquilo que a gente necessita e de buscar fazer essa melhora na nossa vida, né? Então agradeço imensamente a todos os ouvintes que aqui estiveram conosco, ouvindo mais um pouquinho sobre o Espiritismo, essa doutrina codificada por Kardec, que tanto tem nos amparado, nos orientado, né? Nos fazendo ver, ter essa visão e essa percepção de que a vida continua e de que podemos buscar ser melhor todo dia um pouquinho a mais. Assim como os pássaros nos colocarem em movimento, que Deus vai fazer a parte dele, que consigamos ter essa confiança, né, Mauro? Com certeza, Camila. Uma mensagem muito bacana, como eu disse, é uma das minhas preferidas, porque hoje em dia quem não anda ansioso, né, muitas vezes aflito com tantas coisas, e essa mensagem traz essa paz para o coração. E que essa paz se estenda aí ao domingo de todos vocês, que seja um domingo muito abençoado. Foi um prazer estar com vocês nessa manhã e até a próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Então agradeço a todos vocês, fiquem todos com Deus, um excelente domingo para cada um. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.